Olá a todos, bem-vindos ao canal do Professor Joia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de nomenclatura e simbologia de elementos químicos da tabela periódica. Então, fica comigo e vamos para mais uma aula. Então, na aula de hoje, pessoal, como já comentado, falaremos de nomenclatura de elementos químicos, tá? Bom, por que é importante a gente fazer essa abordagem, né? O capítulo seguinte da nossa programação da disciplina de Química será a tabela periódica. Então nós vamos falar de elementos, vamos falar de classificações e tal. E é importante que nesse momento a gente fale um pouquinho a respeito de nomes de elementos e fale um pouquinho a respeito de simbologia. Tá? Essa simbologia ela se faz importante uma vez que para que eu represente o elemento eu não preciso escrever toda a sua nomenclatura, né? Eu posso representar apenas por um símbolo, né? E tal. Então fica mais fácil, né? E fica mais rápido de transmitir uma informação a partir da simbologia. Bom, a questão da nomenclatura de elementos químicos ela segue a alguns parâmetros, né? Seja em relação a características físicas, as propriedades que o elemento possui, né? Ou seja, né, a questão apenas de fazer uma homenagem aos nossos cientistas e instituições, né, que descobriram os elementos e tal. Então a gente vai fazer, né, algumas exemplificações, né, para que vocês possam entender bem esse conceito, né. O conteúdo é fácil, né, é um conteúdo gostoso de estudar. Né, particularmente eu gosto bastante disso, né, de estudar essa questão, né, de nomenclatura, da história dos elementos, porque ajuda a gente a entender um pouquinho realmente como a química ela tem se desenvolvido, ok? Bom, em relação à questão da história da química, pessoal, né? Tipo, eu não tô ganhando nada aqui, né? Tipo, um livro que eu li e recomendo muito para que vocês leiam, né? Colher que Desaparece. O autor, né? O Sam Keen, ele não é químico e tal, mas ele é uma pessoa que tem interesse, né? Pela escrita e tal, né? Da história dos elementos. E eu acho interessante, assim, todo mundo que tem interesse, né? Ou que tem um certo preconceito em relação à química, dá uma lida nesse livro, porque ele traz a questão da descoberta dos elementos de uma maneira bem bacana, assim, tipo, a leitura é bem gostosa, tal, você lê, você devora os capítulos, assim, desse livro né, com bastante voracidade, uma vez, né, que a leitura ela é bem leve. Ele desmistifica algumas situações e apresenta outras situações diferentes, então é muito bacana, tá? Mais tarde, né, se for de interesse de todos, eu posso, né, eu posso tá fazendo algumas leituras, né, buscando algumas referências nesse livro, até para tornar nossas aulas um pouquinho mais interessantes então. Bom, os elementos químicos, pessoal, eles não são novos, né, a descoberta de alguns elementos não são tão novas, né, existem elementos químicos que existem desde a época das primeiras civilizações, né, desde a época dos povos antigos, né, na Idade Média, alguns deles, né, recebiam nomenclatura diferente do que a gente vê atualmente, mas, né, tudo vai mudando com o decorrer do tempo. E chegou-se, né, atualmente numa nomenclatura padronizada. Então, a IUPAC, né, que é a instituição, né, que cuida da questão de nomenclatura, né, de compostos, de elementos e tudo mais, ela tem toda uma padronização para os nomes e tal. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. O vídeo vai tentar ser o mais breve e o mais sucinto possível para que vocês possam compreender, tá? Então, vamos lá com a nossa explicação do conteúdo de hoje, então. Então, assim, pessoal, o nome dos elementos, né, ele é feito em latim, então, como eu estou representando aqui para vocês, tá? O latim, né, até século XIX ele era utilizado, né, para divulgação de escrita científica e tudo mais, e acabou ficando, então, essa questão, né, dentro da padronização. Lembrando que atualmente quem faz essa padronização de nomenclatura e tal é a IUPAC, então. Bom, os nomes dos elementos químicos, eles fazem então menção a lugares e regiões, a mitologia, né, entidades mitológicas, algumas homenagens, né, que a gente observa, né, tanto a instituições de pesquisa, cientistas e tudo mais, ou a características físicas, né, do meu composto, então.
Então, só para a gente ter uma ideia, né? Em relação a lugares e regiões, a gente tem, por exemplo, né, o elemento químico cobre, que ele recebe o seu nome, né, deriva de uma palavra latim cuprum, que faz menção à ilha de Chipre, que segundo a mitologia, né, lugar onde foi descoberto esse metal, né, na antiguidade. Outro metal, outro elemento químico também, né, que faz menção a um país, uma região, é o frâncio, né, em homenagem à França. Então vejam, né, que os nomes dos elementos, né, tem a ver com a questão, né, ou do país de origem ou homenagem ao país, né, como por exemplo também nós temos aqui, né, o elemento químico polônio, descoberto pela cientista, né, Marie Curie, né, e ele faz homenagem então, né, à Polônia, ao país Polônia, que é a terra natal, né, da cientista. Temos também alguns, né, que não são tão conhecidos, mas por exemplo, né, o elemento químico áfnio, né, que ele é em homenagem, né, à cidade, né, de Áfnia, né, o nome latino da cidade de Copenhague, tá? Copenhague, para quem não conhece, é a capital da Dinamarca, mas, né, para os, né, povos romanos é chamada de Áfnia, né? E também temos um elemento chamado de Itérbio, que também é uma homenagem, né, à cidade de Ytterby, que fica na Suécia. A cidade de Ytterby, só para vocês terem uma ideia, né, aqui, né, destacando para vocês, essa cidade de Ytterby, pessoal, nela foram descobertos 6 elementos químicos, se eu não me engano, e todos esses elementos, né, o nome deles são anagramas formados a partir do nome dessa cidade. Então, só para vocês terem, né, essa informação referente a um lugar dar nome para outros elementos químicos. Bom, quando a gente fala da questão da mitologia, né, a gente também pode falar, por exemplo, citar, né, o elemento químico cádmio, que nada mais é do que uma referência a Cadmus, que foi, na antiguidade, o fundador da cidade grega de Tebas, tá? Então, uma referência, né, mitológica. Outro elemento químico que também é bastante conhecido de vocês, né, o elemento químico hélio, né, que é o elemento que se produz, né, o gás hélio, né, que infla balões e o pessoal usa para afinar a voz, para fazer aquelas brincadeiras, nada mais é do que uma referência ao Sol. Então, a palavra hélios, né, no grego significa Sol. O metal nióbio, né, um metal bastante conhecido, né, ultimamente, bastante divulgado por conta das suas propriedades e tal, ele também é uma referência, né, à figura grega, mitológica, né, grega, Níobe, que era filha de outra divindade ou de outra figura, né, chamada Tântalo. Existe também um metal na tabela periódica chamada de Tântalo por conta dessa figura mitológica. Então, para vocês verem, né? E temos aqui o elemento químico selênio, que faz uma homenagem a Selene, que em grego é a lua. Então vejam, né, a mitologia ajudando, né, na composição dos nomes dos elementos. Caso vocês tenham interesse, pessoal, né, esse livro que eu citei para vocês no início do vídeo, ele traz todas essas informações, né, bem detalhadas a respeito da nomenclatura e tudo mais dos elementos. Então, uma leitura bastante enriquecedora em relação a esse sentido, tá? Outra questão, né, em relação a homenagens, nós temos várias dentro da tabela periódica. Então, uma maneira de homenagear, né, as mentes, né, brilhantes da ciência com a nomenclatura de elementos. Então nós temos, por exemplo, o elemento químico bório, né, que é uma homenagem, né,
ao nosso saudoso químico Niels Bohr, né, que explica, né, a gente estudou anteriormente, a questão da organização da eletrosfera. Então, temos também o elemento químico cúrio, que é uma homenagem a Marie Curie, tá? Uma homenagem à química que descobriu o elemento polônio. Então vejam bem aqui, né? A química Marie Curie descobriu o elemento polônio e alguns anos mais tarde foi sintetizado um elemento químico artificial, né? E foi batizado com o nome de Curie em homenagem a ela. Temos também o elemento químico Mendeleev, que é uma homenagem ao químico russo Dmitry Mendeleev, que foi nada mais nada menos do que o químico que encontrou o padrão, né, e organizou os elementos da tabela periódica conforme a gente conhece atualmente. Então ele deu as bases, né, para a obtenção da tabela periódica como a gente conhece. Então nada mais justo do que eu homenagear esse cientista, tá? E em relação às características, nós temos então, por exemplo, né, a platina, né? Ela recebe esse nome porque ela é semelhante à prata, né? Ou como diziam os franceses, a plata, tá? Então a platina, ela tem esse nome porque era um metal que tinha semelhança com a prata, mas na época, né, vamos dizer, na época do descobrimento da América e tal, ela não tinha tanto valor quanto a prata. Hoje a gente sabe que a platina vale muito mais que a prata, mas naquela época, né? Por exemplo, o elemento químico iodo, né, a palavra grega que dá origem ao nome iodo significa violeta, que é a cor que fica, né, se você colocar iodo em solução aquosa, a água fica com aspecto violeta. Então, característica do elemento. Outro elemento também, o índio, né? O nome dele engana porque muita gente acha que tem a ver com tribo indígena ou com o país Índia, né? Mas está relacionado à cor índigo. Então, se vocês lembrarem daquele teste de chama que a gente fez, né? O elemento índio, quando os seus elétrons são excitados, quando eles liberam a energia excedente, quando mudam de camada na eletrosfera, né, ele emite uma luz de cor índigo. Então, e o elemento químico cloro, né, ele vem de uma palavra, né, de origem grega, chloros, que significa verde amarelado. Então, verde amarelado é a cor, né, do gás cloro, quando ele está na sua forma pura. Então, aspectos físicos. Existem também, pessoal, quando eu falei ali de homenagens a asteroides, né, que foram vistos, né, cometas que foram catalogados, né, como, por exemplo, o elemento Cério, que está relacionado ao asteroide Ceres, o Paládio em relação ao asteroide Pallas. Então, vejam, várias menções, né, que a gente vê, né, em relação a isso. Por exemplo, Urânio, o elemento urânio, Neptúnio e Plutônio, que a gente vê na tabela periódica, é uma homenagem aos planetas Urano, Netuno e Plutão. Então, a gente vê, né, essa questão, né, da ciência buscando referências, né, na questão da confecção da nomenclatura e tudo mais. E em relação à simbologia, pessoal, tá? A simbologia, ela é uma forma de representar os elementos químicos, tá? De maneira que seja rápido, né, para mim escrever e fácil para quem vai identificar. Então, geralmente a simbologia, né, ela obedece dois critérios. Então, o primeiro critério é sempre letra maiúscula quando for formado por apenas uma letra, tá? Então nós temos vários exemplos, né, de elementos que seguem essa regra.
Então, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. O símbolo desse elemento é a letra H maiúsculo. Então, como ele é formado, seu símbolo, por uma única letra, a letra H maiúsculo. O elemento oxigênio é formado pela letra O maiúsculo. Então, esse é o símbolo do oxigênio. O nitrogênio, letra N maiúscula. E o carbono, letra C maiúscula. Tá? Então, só quando eu vou representar, por exemplo, átomos de carbono, oxigênio, dentro de uma estrutura, não preciso escrever carbono mais oxigênio. Represento C e O. Agora, nós temos uma outra questão também. O meu elemento ele pode ser formado por letra maiúscula. Então, aqui a letra maiúscula. Mais uma letra minúscula, quando o nome for composto por duas letras. Então, às vezes, pessoal, a simplificação do nome do elemento, ela pede que eu tenha duas letras formando o nome deste elemento, ok? Então, os nossos exemplos aqui, pessoal. O elemento químico cálcio. Então, vejam, cálcio começa com C, igual carbono. Só que o símbolo para o carbono já é a letra C. Então, para o cálcio, terá que ser a letra C, seguida de mais uma segunda letra para representá-lo. Então, a letra A minúscula, tá? Então, é assim que eu identifico dentro da fórmula de um elemento químico, né, de uma representação, ou de elemento, né, ser diferente de outro na composição, né, de uma estrutura. Então, por exemplo, o cobalto. Cobalto também começa com a letra C. Então, cobalto, letra C maiúscula e a letra O minúscula, tá? Eu já vou fazer uma representação aqui para vocês verem a importância dessa questão. Já o elemento magnésio, né, pessoal, ele é representado pela letra M maiúscula e G minúscula. Então, ó, M maiúsculo e G minúscula. Vejam que cálcio é Ca, cobalto é Co. Já o alumínio é Al, que são as letras que compõem o nome do alumínio, né? O elemento hélio, né, He, H maiúsculo e minúsculo, e o silício, né, Si, S maiúsculo e I minúsculo, então. Então, só para a gente ter uma ideia em relação a simplificação dos nomes dos elementos. Porém, pessoal, existem situações onde o nome do elemento, né, em latim é diferente do nome do elemento em português. Então eu tenho que tomar alguns cuidados, né, em relação a isso. Então, só para a gente ver essas situações. Então, trazendo aqui para vocês alguns exemplos, né, de casos, né, onde a nomenclatura não obedece, né, a nossa questão. Então a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes o nome em latim ele é muito semelhante ao nome que a gente tem em português. Então, por exemplo, cálcio, latim calcium, ferro, latim ferrum. Então o nome em latim ele é muito semelhante ao nome em português. Então fica fácil da gente dar nome para os elementos. Agora vamos ver a situação seguinte. Por exemplo, o elemento químico chumbo. Em latim, chumbo se escreve plumbum. Vejam só, plumbum. Logo, a simplificação, né, ou o símbolo do elemento chumbo são as letras P e B. Então, P e B que estão presentes no nome do nosso elemento. Então, né, se você for procurar, né, CH, CM, CB, você relacionar chumbo, você não vai achar. Você vai achar o PB porque o nome em latim dele é plumbum. Já o elemento químico mercúrio, o nome em latim dele é hidrargyrum, né? Hidrargyrum significa prata líquida, né? Uma menção, né, a cor que o metal ele tem, né, na sua forma pura. Então o símbolo para o mercúrio é o Hg. Então Hg. Vejam, não tem nada a ver com mercúrio, Hg, mas é a simplificação do nome em latim para o nosso elemento.
O elemento fósforo, né? Fósforo começa com F, mas o nome em latim do nosso elemento é o fósforos. Vejam, fósforos começa com pH. Logo, o símbolo para o elemento fósforo é a letra P de fósforos. Então vejam que às vezes o nome em latim, apesar de que fósforos é bem parecido com o português, só que começa com pH. Então tem que tomar esse cuidado aí. Outro elemento também que né, causa bastante confusão é o ouro. Né? Ouro em latim é aurum. Por isso que o símbolo do ouro é a letra A maiúscula e U minúscula. Então, as duas letras que compõem o nome do nosso elemento. E por último, né, fechando, nós temos o elemento sódio. Sódio em latim significa natrium, né? O nome em latim é natrium. Natrium, símbolo Na. Tá? Então, por isso que o sódio tem essa nomenclatura. Então, outros exemplos que a gente tem também, né? Por exemplo, a prata. Prata em latim se escreve argentum, tá? Argentum, né? Símbolo, né? Ag. Então, Ag. Argentum, pessoal, lembra o que para vocês? Lembra? Argentina. Então, o nome do nosso país vizinho, né? Recebe esse nome porque ele possuía reservas muito grandes de prata, né? No seu território e tal. O potássio, em latim, se escreve Kalium, e por isso que o símbolo para o elemento químico potássio é a letra K. Então veja, ó, K de Kalium. O elemento enxofre em latim é o sulfur, e o seu símbolo, então, vai ser a letra S. Então, S de sulfur. E o tungstênio, tá? O tungstênio, ele recebe, o seu nome vem, né? Wolfranium, tá? Wolfrânio, pessoal, né? Wolfranium vem nome em relação a um mineral, né? Que é bastante comum, né? Lá na região onde ele foi descoberto, lá na Alemanha. E por isso que o seu símbolo é a letra W de Wolfrânio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação dessa aula. Eu tentei ser o mais breve possível, tem muita coisa que a gente pode falar, tem várias histórias que a gente pode comentar e tal, né? Se a gente for ver a história de outros elementos químicos aí, tem muita coisa pra gente falar, mas aqui é didático, é rápido, só pra gente entender essa questão, tá? Na próxima videoaula, quando eu voltar, né, a gente vai estar falando de tabela periódica então. Então toda essa questão de nomenclatura e simbologia, ela vai ser utilizada, né, no nosso próximo conteúdo. Então é importante a gente dar atenção para isso, uma vez que todos nós precisamos falar a mesma língua. Então, no momento de transcrever uma informação, todos temos que transcrevê-la da mesma maneira. Usar sempre a mesma simbologia, as mesmas representações e tal. Ok? Pessoal, mais uma vez, indico aqui, né, para quem tem dúvidas em matemática, né, não é a nossa praia aqui nesse momento, mas nós utilizaremos alguns modelos matemáticos futuramente. Aqueles que têm dificuldade, né, eu sempre indico, né, o canal do meu amigo, né, e também, né, parceiro de trabalho, o professor Marlon, e do professor Anthony também, da Alfa Preparatórios. Vou deixar, né, um cardzinho para vocês e e a recomendação de link ali para vocês estarem seguindo. É sempre bom a gente estar fazendo esse tipo de divulgação, porque isso ajuda, né, a enriquecer e a dar força para o trabalho de um companheiro. Pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Fiquem com Deus.